Olá, sou o pastor Raul Nogueira. Nós acabamos de fazer uma pequena mensagem convidando as pessoas para estarem conosco. Nós já oramos por muitas pessoas, mas se você estiver aqui e tiver um pedido de oração, por favor, possa colocar que nós vamos orar por você. O tema que nós vamos estar tratando hoje, nessa quarta-feira, é provai se o Espírito realmente é de Deus. E por que esse tema? Eu comentei na primeira introdução que eu fiz que ontem, num grupo, nós estivemos falando a respeito do dom de discernimento de espírito. O que seria isso? Sabe, quando as pessoas são servos de Deus, têm o Espírito Santo, conhecem a palavra e elas ouvem uma mensagem, simplesmente essa mensagem ou vai entrar no coração dela, ou vai tocar um sininho, mostrando que aquilo que a pessoa está falando é mentira, que aquilo que aquela pessoa está ensinando não é verdade. E o Espírito de Deus, realmente, ele incomoda quando a pessoa está ouvindo algo. Olá, Luziane, tudo bem, minha querida? Quando nós estamos... Luziane, nós estamos em 1 João capítulo 4. O tema de hoje é exatamente provar se o Espírito é de Deus, tá bem? E nós estamos falando isso porque ontem, no grupo de terça-feira, nós estávamos falando sobre o discernimento de Espírito. E nós estávamos falando que a pessoa que realmente é nascida de novo e tem o Espírito Santo nela, quando há alguma distorção da palavra, quando alguma coisa está errada, parece que toca um sininho e diz, opa, tem alguma coisa que não bate. E eu, por algumas vezes, no meio de alguma pregação, ou mesmo louvor, né, a gente percebe que tem alguma coisa errada. E nós temos que estar, inclusive, se aquilo está sendo ensinado para muitas pessoas, nós temos que ter a responsabilidade de ir até aquela pessoa e confrontá-la biblicamente, para que verdadeiramente ela possa compreender que aquilo que ele está ministrando, que aquilo que ele está ensinando, não vem de Deus. É interessante que nós gastamos ontem no grupo 1 hora comentando e dando exemplos a respeito disso, exemplos práticos, não é? E hoje, por coincidência, a pessoa que havia ontem me feito a pergunta, o que seria... Ô Pedro, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Então, a pessoa que ontem havia me feito a pergunta, o que é discernimento de espírito? Ela hoje me passa um vídeo, querendo saber o que eu achava a respeito do vídeo. E o tema do vídeo era muito claro, que não era para nós. Mas quem estava falando estava se colocando como uma crente, uma pessoa que seria uma mestra, com seguidores, e não eram poucos, e que estava falando uma série de coisas totalmente distorcidas. E foi muito coincidência, porque a mesma pessoa que ontem havia me feito a pergunta, e nós gastamos 1 hora explicando o que é discernir, o que é você diante de um texto, diante de uma música, diante de uma ministração, ou até conversando com alguma pessoa, você ter condições de discernir se aquela pessoa realmente está falando e pregando realmente segundo as Escrituras. E o texto que nós vamos estar trabalhando hoje é o capítulo 4, 1 João, capítulo 4. Mas antes de lermos o capítulo 4, eu quero que você abra lá em 1 João, capítulo 2. E nós vamos mostrar o que está hoje por trás de tudo que está acontecendo.
Todos os sábados eu estou falando escatologia em Daniel. Se você nunca assistiu, venha sempre. Nós vamos estar às 18h30 e vamos estar aí comentando a respeito. Vamos estar falando a respeito da escatologia em Daniel, que é a base para toda a escatologia. E hoje nós éramos para ter começado às 17h30, mas eu tive que levar meu filho ao hospital, por isso nós estamos fazendo com 1 hora de atraso. Mas de qualquer forma, eu acredito que se você não conseguiu entrar no horário, não conseguiu, ou como era às 17h30 e nós começamos às 18h30, e algumas pessoas têm me colocado que 18h30 é melhor na própria quarta-feira do que 17h30, porque aí as pessoas já chegaram em casa, tudo bem? Então é possível que eu comece já a colocar isso. Olá, Ângelo. Boa noite, Ângelo. Então é possível que a partir de quarta-feira que vem a gente comece a entrar às 18h30. Da mesma forma que no sábado também às 18h. No sábado não, desculpe, me perdoe. Eu estava acostumado com sábado. Na sexta-feira nós estamos com a parte de escatologia em Daniel, que eu dava no sábado, mas pediram para que eu fizesse na sexta-feira. Então, voltando para não ter confusão. Toda quarta-feira, a partir de quarta que vem, 18h30, nós vamos estar com um tema avulso como esse que nós vamos fazer hoje. E na sexta, nós vamos estar 18h30 falando sobre a parte de escatologia em Daniel, tá bem? E boa noite a todos vocês que já estão aí, tá? O Ângelo, Pedro, Luciane e outros que muitas vezes passam e eu não vejo. Então, antes de nós estarmos trabalhando no capítulo 4 com o tema, realmente verifique, cheque se realmente o Espírito é de Deus, confronte, né? Oi, Lenilda, tudo bem, querida? Então, nós vamos estar lendo agora no capítulo 2, tá bom? Versículo 18 em diante. Então, nós vamos ver qual é o sistema que está por trás desses mestres mentirosos, desses pastores, desses apóstolos, desses patriarcas que são mentirosos, não pregam a verdade, usam o nome de Jesus de forma distorcida. E nós vamos trazer realmente um exemplo claro da conversa que nós tivemos com o grupo. Ontem o Ângelo estava junto, nós estávamos conversando a respeito do dom de discernimento de espírito, e hoje a mesma pessoa que me fez a pergunta ontem, ela me encaminhou um vídeo assim absurdo, não é? Que ela recebeu no grupo dela, e ela passou para mim e falou: ó, Raul, vê isso aí, olha que coisa, né? E é realmente alguém se colocando como uma pessoa que está ensinando outras pessoas. Olá, Helenida. E ela está pregando uma heresia. Então, nós, antes de entrarmos lá, vamos pegar aqui. Então, abram lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, e nós vamos ver qual é o sistema que está por trás desses falsos profetas, etc. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, e ele está, assim que a igreja do Senhor Jesus for arrebatada, ele se manifesta, e o sistema está todinho preparado, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quando a palavra fala que o mundo jaz no maligno, significa exatamente isso. O sistema de Satanás está caminhando rápido. Queridos, é rápido para o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo que vai acontecer durante a grande tribulação. Eles, olha só o que fala, eles saíram de nosso meio. Então, o que João está falando? Olha, algumas pessoas
como é o caso desses que eu vou citar hoje, algumas pessoas se dizendo cristãs e ensinando e pregando e tendo muitos seguidores, tá? Eu tenho pouquíssimos seguidores. Por quê? Porque o que eu prego é o que a palavra de Deus diz e não o que as pessoas querem ouvir. Então, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, ou seja, não era crente, nunca nasceu de novo, né? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, ou seja, a própria palavra já nos prevenia que no meio dos evangélicos se colocariam alguns homens e mulheres como líderes, ministrando a palavra do Senhor, mas eles não são dos nossos. Falam como se fosse cordeiro, mas são lobos. E aí, no versículo 20 fala, e vós possuís unção, aqui está se referindo a você, é o santuário do Espírito Santo, não é? E vós possuís unção, que vem do santo, vem do Senhor. E todos tendes conhecimento. Então, o discernimento de espírito é dado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito, para que você possa identificar a verdade e a mentira. Para que você possa, ao ver um vídeo, ao ver um filme, ao ver uma pregação, uma ministração, um ensino, você possa dizer, isso aqui está errado, isso aqui não bate, não é? Não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Então, cada um de nós temos dentro de nós a pessoa do Senhor que vai nos direcionar, que vai nos mostrar exatamente se aquilo que está sendo pregado é ou não a verdade. Para quem chegou agora, eu vi que algumas pessoas entram, mas não se manifestam aqui. O Sérgio, tudo bem, Sérgio? Então, bem-vindo. Nós estamos lendo agora 1 João capítulo 2, já li 18, 19, agora o 20, né? E vós possuís unção, ou seja, vocês são santuários do Espírito Santo, que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Então, eu estava comentando com o pessoal lá, Regina, comentando com o pessoal que o Espírito Santo que está em você, ele vai ser como se fosse um sininho. Quando você ouve alguma coisa que é distorcida, alguma coisa errada, você, uau, tem alguma coisa que não está batendo, não é? E aí, no versículo 21 fala, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, o discernimento de espírito, que o próprio Espírito Santo fornece a nós, é a maneira pela qual eu posso distinguir a verdade de uma heresia. Mas muitos de nós, por não conhecermos a palavra de Deus profundamente e termos experiências com Deus da palavra, muitas vezes, e eu já vi isso, e é recente, outras pessoas falando, quantas vezes, Sérgio, prazer em que você está conosco, Sérgio. Então, quantas e quantas vezes eu vejo pessoas engolindo, e eu vou dar alguns exemplos, engolindo algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Então, ele fala, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, esse trecho de 1 João é um ataque direto ao agnosticismo, que não criam que o próprio Filho de Deus é quem havia criado todo o universo, o próprio Filho de Deus é quem havia entrado na história que ele havia criado, se feito homem e também ressuscitado em corpo. Por quê? Porque eles criam que seria impossível um Deus santo estar entrando no mundo desse jeito. E como um Deus santo ia criar um mundo cheio de pecado, depois ainda está num corpo pecaminoso? A pessoa que estava por trás desta seita, desse pensamento,
não conhecia as Escrituras e não entendeu nada, que o próprio Deus se esvaziou da sua glória, do seu poder, e entra nesse mundo sem receber a natureza decaída que só ocorreria se José tivesse coabitado com Maria, e daí teria nascido Jesus com a mesma natureza que todos nós temos. O Senhor Jesus foi concebido no seio de Maria pelo próprio Deus. Ele entra na história sem pecado. Então, aqui fala de alguns grupos que negam que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, que nem os mormons, que nem os testemunhos de Jeová e outros, né? Que simplesmente colocam que o Senhor Jesus, tem alguns até que colocam que o Espírito Santo é uma energia ativa, né? Então, nós já entendemos que o que está por trás, como falei, é esse sistema decaído, né? O mundo jaz no maligno. Então, esse sistema que está já sendo preparado e rápido para a entrada do anticristo é que está por trás de diversos ministros do evangelho que pregam um outro evangelho que o próprio Paulo puxou a orelha dos Gálatas por causa disso. Então, eu vou ler agora o capítulo 4 e entenda. E está aqui. E isso é responsabilidade sua e minha, de ao ouvirmos, ou lermos, ou assistirmos qualquer coisa, termos discernimento se aquilo é ou não do Senhor. Inclusive, é incrível, eu estava conversando com pessoas, se uma pessoa está endemoniada e você fala para ela, fala que Jesus Cristo é Deus, ele não consegue falar. Se ele não estiver endemoniado, apesar de ímpio, ele vai pronunciar sem nenhum tipo de problema. Olá, Eduardo, tudo bem, meu querido? Que Deus te abençoe. Então, ele vai pronunciar normal. Mas se ele estiver possuído por espíritos malignos, ele não consegue afirmar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus veio em carne. Então, no capítulo 4 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Então João já está avisando, olha, isso lá atrás, imagina agora, quantidade de heresias, quantidade de falsos pregadores, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos patriarcas, bispos, quanta gente aí se colocando como ministradores da palavra e não são. São ministradores da palavra do diabo, mas não da palavra de Deus. Então ele fala, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto, então ele vai dizer como é que você reconhece, ok? Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Um endemoniado não consegue. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo. Ou seja, está dentro do sistema do diabo. E o diabo tem levantado muitos falsos obreiros que têm entrado dentro das nossas igrejas e contaminado a muitos. E por que eles passam nos dias de hoje tão desapercebidos? Porque as pessoas não conhecem a palavra, não conseguem confrontá-los. E isso realmente é uma vergonha para nós. Li, seja bem-vindo. Então, quando nós olhamos essa palavra e fala isso, filhinhos, vocês tomem cuidado com esses que estão pregando, porque eles estão no próprio espírito do anticristo. Por isso que ele faz essa afirmação que eu vou ler de novo, presta atenção. Todo espírito que não confessa a Jesus, para quem chegou agora, 1 João 4, 3, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário.
Este é o espírito de anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? O próprio Deus, o Espírito Santo. E o maligno não pode nos tocar. Então, ele dá um exemplo com respeito a um espírito de mentira, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Mas é apenas um exemplo, aqui não se esgota. Ô Max, tudo bem, querido? Dá um abraço à Lu. Aqui não está esgotado, porque tem diversas outras formas deles se manifestarem. Através até da música. Eu tenho ouvido músicas que não batem com a palavra de Deus. Não bate, irmãos. Imagina que você está dentro de uma igreja. E o pessoal, todos que estão ali, cantando, são crentes. E aí a música diz assim: Espírito Santo, venha sobre nós. Uau! Uma pessoa que pede para o Espírito Santo vir sobre ele, é porque ele não nasceu de novo. Porque se é filho de Deus, o Espírito Santo já está nele. Ele não tem que convidar o Espírito Santo para entrar nele. Isso é loucura. Isso não tem base bíblica nenhuma, mas as músicas são bonitas e as pessoas cantam errado. Então, ele fala: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque confrontando, tendo discernimento de espírito, não, isso que está sendo pregado, isso que está sendo falado é errado, porque maior é aquele que está em vós, ou seja, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, ou seja, o próprio diabo e os demônios. Eles procedem do mundo. Olha agora. Por essa razão fala da parte do mundo e o mundo os ouve. Queridos, você não imagina a quantidade de seguidores que tem uma pessoa que eu vou dar um exemplo agora. Para quem chegou depois, eu vou só recontar o que eu falei um pouco antes. Ontem eu estava com um grupo, o Eduardo falou aí, verdade sobre as músicas. Ontem nós estávamos discutindo, porque um dos participantes havia me perguntado antes de nós fazermos a reunião, o que era discernimento de espírito. E eu estava comentando com ele que discernimento de espírito é como se fosse um sininho, que quando a pessoa está pregando, você está lendo um texto, assistindo um vídeo ou qualquer outra coisa, você incomoda. Não, tem alguma coisa errada, não está batendo, não é? O Espírito começa a mostrar. E nós discutimos ontem a respeito disso, e discutimos inclusive essa passagem, o capítulo 2 também. E hoje, por coincidência, entre aspas, a mesma pessoa que havia falado para mim ontem, ela me mandou um vídeo. Ela falou: pastor, olha, eu recebi esse vídeo no grupo de mulheres, das minhas amigas. Olha só, vê o que o senhor acha. E quando eu vi, eu quase caí duro. Então, falta de total discernimento. Por exemplo, o vídeo, ele fala exatamente para quê? Para que você possa, aos poucos, incorporar vamos assim, nas suas práticas evangélicas o judaísmo. Ela já começou falando shalom, shalom, shalom. Seguidores, muitos seguidores. Eu tenho poucos seguidores, mas ela tem muitos seguidores falando mentira. É interessante como o diabo faz. E ela disse o seguinte: olha, vocês têm que fazer aquilo que os judeus têm feito e que tem sido uma grande bênção para a minha vida. Vocês têm que fazer a festa de Yom Kippur.
Eu quase caí duro. Queridos, a festa de Yom Kippur é algo que foi dado para os judeus, que é o dia do perdão. E eles fazem isso todos os anos. E por que eles fazem isso todos os anos? Porque quando o templo foi derrubado, e agora estão lá se lamentando no muro, eles não têm como fazer sacrifício. Então, se criou um sistema onde em Israel, no dia do Yom Kippur, não se faz nada. Não tem televisão, não tem nada, não se faz nada. E fazem jejum completo de água e de comida. E essa pessoa estava pregando, falando para pessoas cristãs que não conhecem nada da palavra, que elas deveriam fazer isso porque é uma bênção. Quem fez isso, quem começou, ela falou, eu comecei a fazer essa prática do jejum e realmente comemorar essa data do Yom Kippur, já não sei quantos, 2, 3, 4, 5 anos, não sei, e isso tem sido uma bênção na minha vida. E eu estava comentando com a pessoa que passou para mim, querida, Yom Kippur é a data do perdão com respeito a Israel. Olá, Lindomar, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Então, eu falei para ela, de quantos pecados o Senhor Jesus te perdoou? Todos. Passados, os que você faz e os que você vai fazer até o último dia da sua vida. Jesus perdoou todos os teus pecados. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele recebe nele toda a podridão, todas as coisas que você ia fazer, porque ele morreu antes de você nascer. E ele morre e paga o preço que você pagaria por toda a eternidade, primeiro no inferno e depois no lago de fogo. E ele ressuscitou e lhe ofereceu de graça a salvação. E você o convidou para ser o seu Senhor e Salvador. E quando você fez isso, todos os teus pecados foram perdoados, você foi feito filho de Deus, o Espírito Santo passou a habitar na sua vida. Como que você vai praticar o dia do perdão? Porque o povo de Israel não creu que Jesus era o Mashiach, que Jesus era o Cristo, o Salvador. Por isso eles estão nesse muro da lamentação. Por isso eles estão aguardando o templo que o anticristo vai dar, para voltar a fazer sacrifício, porque eles não creem que Jesus Cristo já foi o Cordeiro que morreu por todos e ressuscitou e está voltando. E ele só vai voltar visivelmente antes. A igreja do Senhor será arrebatada, entrará o período de 7 anos com o anticristo, e no final disso, então, Jesus volta com a igreja, com os crentes do Velho Testamento, com os crentes que morreram na grande tribulação, e são 3 grupos, com os corpos transfigurados. Ok? Vou repetir: crentes do Velho Testamento, pessoas que morreram na grande tribulação e a igreja. E o 4º grupo, pessoas que não receberam a marca da besta, vão entrar no milênio e vão gerar filhos. E esse milênio, no final, vai ter toda uma série de situações. Mas o que eu quero ressaltar é isso. Por que que você tem que praticar rituais que já foram ultrapassados? Rituais que são próprios ainda dos judeus que não conhecem o Senhor, que nunca foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Paulo puxou a orelha dos Gálatas. Por quê? Porque a semelhança dessa mulher, os Gálatas estavam também recebendo judaizantes, que estavam dizendo que eles tinham que se circuncidar.
Ah, vocês creem em Jesus? Tudo bem, mas vocês precisam se circuncidar e guardar a lei. E é isso que os Gálatas estavam sendo gentios, não eram judeus, estavam ouvindo, estavam dando ouvidos. E Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, ele está muito, muito irado. E tá, olha, ele, se fosse possível, eu acho que ele entrava com uma varinha para dar umas chibatadas naquela turma lá. Ele fala assim, então abra lá Gálatas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, ou seja, eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando daquilo que o Senhor Jesus me deu para falar. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros das igrejas da Galácia, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, ou seja, arrancar com raízes tudo. Quando você arranca uma árvore com raiz de tudo e não planta, ela morre. Por isso você pode dizer, eu morri para o mundo. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar. Então nós somos libertos do império das trevas, fomos transportados e enraizados no Filho do seu amor, é o que o Pai fala lá em Colossenses 1, 13 e 14. Nós somos enraizados em Cristo, mudamos de lei. Eu tenho falado isso todos os dias que eu faço uma live. Nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte, agora estamos debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há mais para nós. Como que eu vou guardar? Como que eu vou fazer um evento chamado Dia do Perdão? Olha o que Paulo fala. Ele está muito, muito bravo. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. No grego tem duas palavras que é outro. Alos, que significa semelhante, um evangelho igual. Você tem dois copos iguais, né? Esse copo é semelhante ao outro. E uma palavra que é outro, mas que é completamente diferente. E o que ele usou aqui é um outro, diferente, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. E é o que essa moça está fazendo, falando bobagem, ensinando para muita gente que você tem que praticar o jejum, que é completo, o dia inteiro, você não pode comer, não pode beber, isso é maravilhoso, o dia do perdão, tem que fazer isso, não é? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Olha o que ele fala. Mas ainda que nós, ou seja, o próprio Paulo se coloca, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, como foi o caso dos mormons, que veio o anjo Moroni, né? Ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho, que vá além daquele que recebesse, seja maldito. Então, ele explica que o evangelho que ele recebeu era o evangelho vindo do próprio Jesus, ele não aprendeu com homem algum. Paulo não foi evangelizado por homens. E no capítulo 3 ele volta a pegar forte. Ó Gálatas insensatos,
Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, ou seja, através de rituais humanos? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, porque quando eles se converteram como gentil, eles devem ter sofrido muita perseguição. Se, na verdade, for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo estava indignado com os Gálatas. E vocês podem estudar Gálatas e vocês vão ver a indignação de Paulo, e como Paulo realmente os repreende. E, de repente, você assiste um vídeo onde uma moça, dita evangélica, falando shalom, shalom, porque é judaizante, e hoje tem uma turminha aí que gosta parece que quanto mais perto de judeu, mais santo é, né? Queridos, vocês não entenderam nada ou eu não entendi nada. Alguma coisa está errada. Todos nós estamos errados ou estamos certos. Se nós sabemos que aquilo que está escrito lá no Velho Testamento é para judeu, serve para nós apenas como um exemplo, e quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o véu do santuário rasgou de cima a baixo, e a partir daí todos têm que se converte a Jesus, tem entrada na presença do Senhor no Santo dos Santos. Não precisamos fazer mais nenhum ritual, não precisamos mais de dia de perdão, porque Jesus já te perdoou para sempre. E hoje, quando você peca, porque você tem duas naturezas agora, a natureza decaída e a nova, quando você peca hoje, sendo que quando pecamos, nós sabemos que estamos pecando, nós tomamos a decisão de pecar, você quebra a comunhão com o Pai. Mas quando você confessa, se arrepende e deixa, você restaura a comunhão com o Pai. O pecado que você fizer agora e que quebra a comunhão com o Pai, já foi perdoado na cruz. Você tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu confesso que eu falei isso, ou eu fiz isso, ou eu assisti isso. Me arrependo. Me arrependo, Senhor. Olha, aquele vídeo que eu assisti, eu me arrependo. Eu vi coisas que não eram para ver. Eu me arrependo, eu confesso e deixo. E me aproprio, Senhor, do perdão que o Senhor já me deu. Eu não preciso de Yom Kippur. Entra no Google e procura lá, escreve o que significa o dia de Yom Kippur. E vocês vão perceber que aquilo é específico para judeu não convertido. Porque eles praticam isso até o dia de hoje. Amém? A Luziana escreveu, há muitos lobos em pele de ovelhas. É isso mesmo, querido. Muito bem. Então, apenas para fechar, a palavra fala bem claro, não é? Que essa turma que realmente está pregando mentiras, não procede de Deus, não é? Deixa bem claro que eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, o mundo os ouve, por isso tantos seguidores da mentira. Tantos seguidores da mentira. Então, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Eu não sei se essa mensagem, de alguma maneira, ajudou vocês a ter um alerta, não é? Eu tenho ouvido muitas letras de música completamente contrárias. Por exemplo, eu fui numa pregação, eu não sei se tinha
2.000 pessoas ali, jovens. E aí veio um pregador, um cantor e pregador, e ele diz assim, eu vou profetizar para vocês. E profetizo que hoje muitos de vocês vão receber o dom de amor. Eu quase caí duro. Dom do amor. Queridos, o amor é fruto do Espírito. E a palavra de Deus em Romanos 5,5 diz que esse amor é derramado em nós continuamente pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que dom de amor é esse? Mas como é uma palavra de emoção, o pessoal gritou e aleluia. Falta de discernimento. Tem músicas que eu entro em algum lugar e eu não canto, porque a letra não bate com a palavra. E as pessoas cantam, bate palma, tal. Por quê? Música bonita, a palavra é motivadora. Então, eu gostaria que vocês orassem sempre a Deus, para que Deus desse realmente discernimento a vocês, e que vocês possam, através do conhecimento da palavra, e movidos pelo Espírito Santo, rechaçar toda mentira. Luciano diz que Deus continue abençoando sua vida, querido pastor. E a você também, Lu, e todos que estão aí, tá bem? Vocês são bênção na minha vida, tá bom? Nós estamos encerrando. Se você tiver algum pedido ou um comentário a respeito do que você ouviu, se isso que eu falei para vocês foi relevante, compartilha. Tem muita gente precisando, né? Assim que eu termino, eu já coloco lá no YouTube, né? Então, só relembrando, quarta-feira que vem, 18h30. Sexta-feira que vem, 18h30. Na próxima quarta, um outro tema avulso. Na sexta, dando continuidade ao tema, a série Escatologia em Daniel. Entre lá no nosso canal e se inscreva se você não é inscrito. Vai no playlist e procure Escatologia de Daniel. Queridos, é fundamental para vocês verem como o nosso Deus é poderoso. Para vocês verem como o nosso Deus, ele tem toda uma agenda montada que está se cumprindo. Amém? Ok, pessoal, que Deus abençoe vocês. Li, seja bem-vinda. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Tá bem? Fiquem na santa paz do Senhor e eu vou orar encerrando. Senhor Deus Pai, nós colocamos a vida de cada um desses que tem entrado e os outros que vão entrar nas Tuas mãos. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, as pessoas que estão doentes, aqueles que tiveram perdas familiares, que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa. Entregamos cada um nas Tuas mãos. Fala que essa palavra, que esse alerta que nós estamos dando, possa realmente repercutir, que muitos possam ouvir, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.